Ficção científica original e ousada escondida no streaming da Amazon. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre A Avaliação, The Assessment, filme da Amazon Prime dirigido pela Fleur Fortuné. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É meio besteira, eu sei, mas eu acho que a melhor forma de exemplificar o que é a avaliação que está disponível no catálogo da Amazon Prime é lembrar daquele tweet que virou meme infame, né? Isso é muito Black Mirror, do tipo, a gente adora a antologia do Charlie Brooker lá da Netflix, que eu gosto muito, a última temporada foi excelente, tá? Mas acabou virando meio que um estereótipo desse tipo de história, de elementos de ficção científica, de tecnologia, de distopia no futuro, mas funciona, sabe? Você, quando eu falo, nossa, tal coisa é muito Black Mirror, você imagina a pegada e a abordagem, e eu não vou obviamente limitar a avaliação a somente um derivado de Black Mirror, mas isso serve para despertar o interesse e eu acho que isso é muito bom pro tipo de história, pro tipo de filme que é a avaliação. E eu, como vocês sabem, sou um grande defensor e apoiador da ficção científica original, o sci-fi é o meu gênero preferido junto com o terror, então é sempre muito legal encontrar um filme que nem esse daqui, com uma ideia forte, uma ambientação futurista meio discreta e que tem muita coisa para dizer, além de uma execução técnica bem impressionante. A avaliação é um roteiro original que parte aí do casal que assina como Mr. and Mrs. Thomas, que a Nell Garford Cox e o Dave Thomas escreveram junto com o John Donnelly, numa produção do também casal Stephen Woolley e Elizabeth Carlson, que produziram filmes como Entrevista com o Vampiro e Michael Collins, muita coisa para televisão também, e alguns filmes de ficção científica meio B, que não estão ganhando tanto holofote, como um Blade Runner ou A Chegada da Vida, marcando a estreia da francesa Fleur Fortuné. Fiquei bem impressionado pelo fato de ser um filme de estreia, pelo resultado em tela. É uma produção de 8 milhões de dólares, foi rodada de julho até agosto de 2023 em Colônia, na Alemanha, para ter a sua estreia no Festival de Toronto em 2024 e um lançamento em 2025 pela Amazon Prime, que comprou os direitos do filme lá no festival em 2024 mesmo. Eles conseguem nomes de peso, né, como Elizabeth Olsen, Alicia Vikander. Fazia tempo que eu não via Alicia Vikander, por sinal. E olha, eu gostei bastante do filme, viu, pessoal? E eu fiquei um pouco frustrado de não ter visto tanta divulgação, tanto alarde em cima dele, né? Ele chegou numa semana na Amazon Prime com algumas outras estreias, como Flight or Flight, por exemplo, e foi meio que soterrado embaixo daquele filme. E eu acho que ele merece o destaque, né? Ele conta uma história bem interessante, é sobre esse casal que é vivido pela Elizabeth Olsen e o Ramesh Patel, que vocês devem conhecer do Yesterday ou do Tenet também, que vivem numa sociedade futurista que deixa entender que a Terra foi meio que dividida em duas. A velha Terra é meio que inóspita, marcada por poluição, é difícil de sobreviver, e um novo mundo que é uma espécie de realidade, não vou dizer virtual, tipo Matrix, mas é como se fosse uma doma onde você pode controlar e criar os elementos, e dentro dessa sociedade quase perfeita, esse casal tem o desejo de ter um filho, e a única forma de se ter um filho nesse futuro é passar por um processo de avaliação, onde essa personagem da Alicia Vikander, por exemplo, a Virginia, ela fica uma semana com o casal testando para ver se eles vão ter a habilidade de cuidar de uma criança, já que eles lidam com isso obtendo o material genético dos dois e fazendo algum tipo de gestação fora de útero. Não tem muitos detalhes sobre como a criança é gerada, mas o foco mesmo é nessa avaliação, porque a Alicia Vikander não vai ficar simplesmente num canto olhando para eles e medindo medidas de segurança da casa. Não, ela vai literalmente se transformar numa criança. Ela vai começar a agir, que uma criança, destruir as coisas, ser mimada, ser mal criada, e é um filme onde você tem o desconforto do comportamento, né? E eu gostei dessa ideia, eu gostei da abordagem, porque ele realmente vai puxar essa sensação estranha de você, especialmente porque a Alicia Vikander, ela chega toda meio introvertida, meio séria, quase como se fosse uma professora muito rígida, e aí a forma como a performance dela vai se transformando para ela virar essa criança, as caretas e bocas que ela faz, é um trabalho incrível, de verdade. Eu estava com saudade de Alicia Vikander e ela voltou aí com uma das melhores performances dela, principalmente
né, mais pra frente do filme, quando você aprende um pouco mais sobre a personagem, um pouco mais sobre o lado dela, é impressionante, é o tipo de trabalho que certamente vai entrar aí numa lista de melhores performances do ano, na minha opinião, e garante também uma dinâmica forte com a Elizabeth Olsen e o Ramesh Patel. A Olsen é uma atriz que eu consigo enxergar que ela quer muito sair da sombra da Marvel, da Feiticeira Escarlate, ela tá indo atrás de papéis um pouco mais ousados, que nem o Amor e Morte na HBO Max. É muito bom poder falar HBO Max de novo, né? Eu odiava falar Max. E aqui ela tem um papel que garante que ela traga muitas variações de humor, que, né, começa com uma raiva que ela sente pela Alicia Vikander, né, por não entender aquela situação, por a indignação, né, de ter uma mulher adulta agindo como uma criança, e a forma como o senso de maternidade vai sendo despertado nela, como ela se preocupa com ela, como ela ignora muitas coisas, meio que ou num elo que ela conseguiu criar com a Virginia, ou enxergando aquele desejo à frente, né, de ter uma criança. É um trabalho muito bem feito e que também casa bem com o do Ramesh Patel, que faz aquela figura do pai que é um pouco mais ausente, porque ele é um gênio de tecnologia, ele trabalha com a criação de pets virtuais, porque nesse cenário, nesse mundo, né, a única forma de você ter um pet é ter ele de uma forma virtual, no mundo novo, claro, que eu acabei pensando naquelas Baby Reborn lá, que tá virando uma febre agora, né, daqueles bebês fakes de como se fosse um robô, né, e chega até um ponto do filme onde eles questionam por que o Ramesh Patel não faz uma criança virtual. Então muitas discussões legais, pessoal. É o tipo de ficção científica que analisa comportamento e como a tecnologia muda o ser humano, que é o tipo de história que eu gosto de ver. E eu gostei bastante da condução da Fleur Fortuné. É bem segura, ela aproveita bem a ambientação, porque me lembra um pouco o que o Spike Jonze fez no Ela, onde o futurismo, o elemento sci-fi, está muito focado em figurinos e em design de produção, que aqui é assinado pelo Jean Holevic, e eu gosto de como quase todos os ambientes daqui trazem vitrais coloridos que conseguem trazer uma paleta de cor bem dinâmica para o Magnus Nordenhof Jockey, que tem um uso de azul, de verde, de amarelo, de vermelho, dependendo da cena também, e é simples, né? É o tipo de futurismo sutil, por assim dizer, porque você não vai ver carro voando ou espaçonaves no céu, mas pela forma como os cenários são decorados, como as luzes entram nos ambientes e a própria arquitetura da casa onde eles vivem, né? A câmara onde o personagem do Ramesh Patel faz as criações dele, né? Como se fosse um void escuro, onde só tem alguns elementos sendo formados ali. Caprichadíssimo, eu adorei a estética do filme e a própria condução da Fleur Fortuné. É um bom trabalho de direção de elencos, ela vira a câmera em momentos bem oportunos, né? Tem uma cena que envolve a Alicia Vikander e o Ramesh Patel, onde a câmera fica de lado para meio que reforçar a interação entre os dois ali, que é um dos momentos mais incômodos que eu vi num filme esse ano, com toda certeza. Fica a minha absoluta recomendação de avaliação, pessoal, tá na Amazon Prime, vai te fazer questionar com toda certeza e vai, né, ao longo dessa 1h50, eu acho que ele é um pouquinho longo, eu acho que tem um ponto do filme onde você sente que ele vai acabar e aí tem mais meia hora depois, ele perde um pouquinho do ritmo, mas eu acho que isso não prejudica de forma alguma o resultado final, que é bem original, bem interessante. Para a avaliação, eu dou uma nota 8. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de A Avaliação e o que vocês acham dessa nova fase onde Elizabeth Olsen está tentando se provar mais do que uma estrela da Marvel. Deu certo pro Sebastian Stan, hein? Torcemos aí pra você, Elizabeth Olsen. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.